pegar o celular sem autorização, olhar as mensagens, quebrar o aparelho, controlar o dinheiro, esconder documentos. Esses são sinais da violência patrimonial que muitas vezes passa despercebida e não é denunciada. Por esse fator e também pelo medo. E é sobre essa realidade a nossa conversa de hoje. Deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas, a Tatiane Medeiros, que é psicóloga, e a Larissa Vasconcelos, que é advogada com a gente aqui. Deixa eu voltar com algumas amigas que me mandaram, vou preservar o nome delas, né? Então tem uma dizendo: Mônica, eu estou acompanhando o tema de hoje. Não trabalho fora de casa, meu marido controla tudo e outro dia me disse que eu tenho que comer mais ovo porque é mais barato. Uso os cartões dele e aí ele recebe as notificações no celular, querendo saber o que eu comprei. Isso é violência doméstica? Isso é violência patrimonial? Sim. Toda essa situação que ela está passando configura violência patrimonial descrita lá na Lei Maria da Penha. Ela, para fazer uso do dinheiro, uso do cartão, ele tem que ser notificado do quanto que ela está gastando, para saber o que ela compra, com o que ela está gastando dinheiro, até quanto que ela está gastando. Ele está controlando literalmente a vida dela. Está dizendo até o que ela precisa comer. Então, sim, é uma violência doméstica, sim. E como é que ela faz, assim? Porque a gente tem a lei, né? E às vezes ela fica com medo de denunciar. Como é que ela faz? Conversa? Há equilíbrio? Você estava me falando da criança e do adulto nessa relação, né? Como é que ela faz? Porque ela precisa externar isso. Eu acho que qualquer coisa que seja controle entra na questão de violência, né? E a grande questão é isso, quando eu te falo da criança, né? Na análise transacional, a gente divide a nossa personalidade em 3 partes: pai, adulto e criança. Quando eu estou pensando, sentindo e me comportando como uma figura paterna, eu estou agindo no meu estado de ego pai. Então, qualquer palavra de controle, imposição, cuidado, eu estou no meu pai. O adulto é o momento do aqui e agora, é aquela parte objetiva, direta e concreta. E a criança é quando eu penso, sinto e me comporto como a criança. Olha na fala dessa pessoa que você leu, quando não me parece uma fala de um adolescente tendo que responder ao pai. Fica claro que esse homem age no estado de ego pai e essa moça na criança. Ok, ela buscar ajuda no advogado, mas ela precisa desenvolver a personalidade dela e entender que ela está se posicionando nesse relacionamento como uma criança. Então ela precisa buscar o autoconhecimento, entender por que ela age assim, como se fosse uma criança no relacionamento, dando satisfações para o outro e assumir o adulto dela. Porque uma pessoa adulta, ela vai, vamos conversar de como vai ser o cartão de crédito, quanto que pode, quando não pode, vamos sentar juntos, mas entende que tem um controle. Sim. E aí isso qualquer forma de controle é violência doméstica. E aí, como é que essa mulher faz? Gente, a gente está falando porque é mais comum, os casos são mais comuns entre as mulheres, né? Sim. E aí, como é que ela faz se ela quiser denunciar? Se ela quiser denunciar, qual é o nosso conselho? Se ela não consegue conversar com isso com alguém, ela pode buscar a ajuda de uma psicóloga. A psicóloga vai orientar que ela procure ou a delegacia, ou assistência social, ou um advogado. O advogado vai fazer a solicitação da medida protetiva para ela, para poder afastar esse agressor dela. Porém, para que ela consiga se reconstruir enquanto mulher, a gente precisa do trabalho do psicólogo. É um trabalho multidisciplinar. A gente tem o advogado, o psicólogo e o assistente social. A gente busca o judiciário já quando a gente não consegue sair daquela situação sozinha. Então, a gente vai pedir a medida protetiva. Se ele descumprir a medida protetiva, ele pode vir a ser preso. Na psicóloga, ela vai ter o acompanhamento mensal, ou a depender das circunstâncias que a psicóloga verificar, vai fazer um acompanhamento semanal, vai explicar para ela como ela deve se portar naquela situação. Na delegacia, ela pode registrar a ocorrência, porém, na delegacia a gente tem essa certa resistência dos agentes policiais em verificar que aquela situação é uma situação de violência patrimonial. Geralmente, eles costumam fazer mais o registro quando é uma violência física, a mulher ela é agredida. Quando a gente tem uma violência psicológica e violência patrimonial, então é necessário que ela busque a orientação de um advogado, até para que ela possa construir provas, criar provas o suficiente para ela solicitar um divórcio, pedir pensão alimentícia, um reconhecimento de solução de união
relação estável, para que esses bens que foram construídos durante o casamento ou a união também sejam partilhados com elas. Porque o que a gente tem é que alguns homens, eles conseguem fraudar a situação do divórcio e a mulher ela sai com uma mão na frente e outra atrás. Nossa. Mas ela colocou uma coisa bem interessante. Chega-se no judiciário a partir do momento em que eu não consegui mais resolver sozinha. Porque se a gente for olhar para as situações dos relacionamentos atuais, a maioria é assim. Então não é simplesmente lá, então tá bom, eu descobri que esse controle é uma violência e vou terminar com isso. Não, entenda-se que existe uma parte da minha personalidade que complementou isso e eu preciso trazer uma mudança pra gente. Então, talvez o primeiro passo e aí, vamos sentar e conversar? Eu descobri isso, eu entendi isso, busque informações, estude, pesquisa aí na internet, hoje em dia tem muita informação, né? Assim, busca informações, se informe e veja assim, o que eu posso fazer? Porque nem sempre o ir na justiça, ir na delegacia, é aquele momento de eu tentei, eu comigo mesmo entender, buscar e modificar a situação aqui em casa, mas não foi possível. E eu preciso de ajuda para sair disso, que eu não estou conseguindo sair sozinha. É muito difícil sair sozinha, imagino. Sim. Né? Nosso tempo está acabando, mas eu preciso trazer aqui, olha, quando o marido esconde o salário dele, só a mulher que tem que fazer de tudo. Ou seja, ela ganha o salário dela, ele ganha o dele, mas ele não utiliza isso para as contas em comum. Isso caracteriza violência? A gente precisa analisar todo o contexto da situação. Não consigo dizer somente com essa informação. Se ele não está passando a informação do salário dele, não está utilizando para nada, e ele está usando o dinheiro dessa mulher também, pode vir a ser violência doméstica sim. Precisa entender melhor o contexto desse relacionamento. Mas tem uma coisa errada aí, não tem? Exatamente. Se for violência ou não for, já não é um relacionamento equilibrado e saudável. Se existe esconder, já tem algo, né? Sim. E a gente estava conversando. Já é uma bandeira vermelha. Já é um sinal ali, olha. Exatamente. É uma coisa errada. Que a questão do dinheiro é um tabu, né? E a gente precisa conversar sobre isso, perguntar para a amiga, como que é na sua casa? Quem paga as contas? Seu marido te conta quanto que você ganha? E na sua? E na sua, colega? E aí eu vou buscando informação, eu começo a olhar para mim e falar, deixa eu entender aqui em casa. Mas só do fato dela já estar com esse questionamento, é válido buscar alguma outra solução e resolver. Porque ela não está bem. Não, se ela está se questionando é porque realmente esse relacionamento está pesando. Eu preciso muito agradecer a vocês duas, né? Que mais uma vez estão aqui comigo tratando desse assunto. A gente não vai parar por aqui, a gente vai trazer, porque olha, viu quantas pessoas, né? Que nos perguntaram, isso não é? Então, a partir do momento que identifica, essa situação pode mudar. Né? Obrigada, Larissa. Nada. Mais uma vez, Tatiane, muito obrigada. E a você também, né? Que sempre participa conosco. Mais uma vez eu quero faço questão de apresentar aqui as minhas convidadas, a Larissa Vasconcelos, que é advogada, e também a Tatiane Medeiros, que é psicóloga, tá bom? E obrigada pela sua participação. Fiquem à vontade aqui.